Mateus capítulo 26, começando no versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que eu tenho para dizer hoje para você é resultado de algumas reflexões. Reflexões que começou em Brasília. Nós fizemos uma viagem agora recentemente, e chegando lá, nós tivemos um retiro, e o tema do retiro foi recomeço. E os irmãos me procuraram os pastores que estavam ali presentes, para saber se alguém tinha algo para compartilhar. O Franco fez essa solicitação. E aí alguém chega para mim, me pergunta, e eu disse: olha, é muito complicado falar de um assunto, de um tema, que a gente não coloque o coração, não pense sobre esse assunto. E peça a Deus uma direção, mas eu conheço, eu tenho a minha história está muito relacionada a um recomeço. Então, contei um pouco, fiz uma narrativa da minha história, e disse: olha, se eu tiver que falar alguma coisa, eu penso que tem tudo a ver com um tema, uma história de recomeço. Eu precisei recomeçar. Bem, e logo em seguida, o Franco me chama, começou o retiro, ele compartilhou uma palavra muito abençoada, inclusive parece que, eu ainda não olhei, mas parece que ele já postou as mensagens ditas ali naquele retiro. E eu, logo em seguida ele passou a palavra, já era 10 horas, para você ver como é que a coisa estava, 10 horas da noite, e eu compartilhei a palavra, falei um pouco da minha história, eu pude narrar um pouco de como eu pude recomeçar, de uma história de vida em que em algum momento eu parei na minha jornada espiritual. Fiz uma narrativa desde os meus 17 anos, 18 anos, eu ainda era bem jovem, né? Hoje eu sou jovem há mais tempo, mas continuo jovem, e fiz essa narrativa desde o momento em que eu comecei a naufragar na fé e perder alguns valores, algumas questões da minha vida que eu preservava tanto na minha vida espiritual. Consequentemente, aí, eu precisei voltar antecipado, o retiro teve a sequência, e ao chegar aqui, na reunião da semana passada, a Edna fez menção de que o encontro das eleitas do dia 15, o tema é recomeço. Eu fiquei surpreso, porque o Marcão e a Edna não estavam lá nesse retiro. E, claro, e ainda não havia sido postado, então eu entendi de Deus que o Senhor estava e está ministrando aos nossos corações acerca de recomeço. Só que não parou por aí. Isso começou a encher o meu coração, a minha vida, porque desde o momento em que eu comecei a fazer uma análise, uma reflexão acerca da vida da igreja, da vida de algumas pessoas, eu entendi que muitas pessoas precisavam recomeçar.
muitas pessoas talentosas, pessoas que têm com graça, com sabedoria, gente que outrora eram empolgadas em suas almas, naquilo que faziam, naquilo que se dispunham a realizar. E eu comecei, de fato, a refletir. Porque a tendência natural, e eu quero aqui ressaltar para você, é que quando a gente vê, de certa maneira, um abatimento na vida da igreja, em alguns aspectos, nós somos tendenciosos a realçar isso. E só sai da nossa boca isso. Não, a igreja está assim, o irmão está assado, e a gente segue proferindo palavras negativas, e, consequentemente, isso vai penetrando no coração das pessoas, e a gente vai enfermando as pessoas, quando, na verdade, precisa acontecer uma postura diferente na nossa caminhada, na nossa história. E, ao invés da gente olhar de uma forma negativa, a gente precisa olhar para Deus e viver o que você pode fazer para promover uma mudança na vida das pessoas, de animá-la, de fortalecê-la, de edificá-las, de realçar o talento que ela tem dado por Deus e que ela será muito útil ao utilizar tudo aquilo que Deus deu para que ela pudesse trabalhar no reino de Deus. Mas a gente acaba assumindo uma postura muito negativa, muito para baixo, e a gente acaba criando uma atmosfera muito negativa, e as pessoas seguem caindo num marasmo, num cansaço, numa fadiga, e não encontram em si nem em ninguém, nem em Deus, porque perdem a esperança, forças para poder se levantar e se reerguer. Esse texto tem tudo a ver com isso. A minha história tem tudo a ver com isso. E talvez a história de muitos tenha a ver com isso. Muitas pessoas que recomeçaram estão de pé hoje. Mas é possível que hoje a gente encontre pessoas que precisam recomeçar. Recomeçar. Mas não sabem como, nem por onde. E hoje eu quero poder, junto com você, refletir à medida em que a gente estava ministrando, e talvez, eu espero que não me delongue, mas já estou prometendo que eu vou demorar um pouquinho, né, para gerar uma expectativa, para não gerar nenhuma expectativa de término, porque se a sua alma estiver cansada, você vai querer que acabe logo. Mas já quero profetizar, não, já declarar aqui que eu vou demorar um pouquinho isso aí. Mas não quero falar mais do que o Espírito Santo colocou no meu coração, em menos. Eu quero poder falar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Bem, em meio a esse processo de análise, de avaliação, eu em casa, sem comentar com ninguém acerca do que Deus estava transmitindo ao meu coração, aí a minha esposa coloca uma ministração do Luciano Subirá. E eu olhei e falei assim, qual é o tema? E quando eu olhei, o tema era começar de novo. Eu falei, bem, Deus está nesse negócio. Inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele falando daquilo que Deus está comunicando no meu coração. Porque o que ele ministrou, muitas coisas do que Deus falou através dele ao meu coração. E se você quiser sair ou continuar, ou melhor, ser edificado por essa palavra, você vai lá no YouTube, você vai poder acessar não só as nossas mensagens que foram ditas em Brasília, mas também essa palavra do Luciano Subirá, que tem muita ligação e muito parecido com tudo aquilo que a gente crê. Na verdade, tudo que ele falou, a gente crê de verdade ali. Você pode tirar muitas coisas boas para a sua vida. E eu fiquei empolgado, eu falei, Deus está falando conosco. Muita gente precisa recomeçar. Isso me faz lembrar a história de Pedro, mas não só de Pedro, embora eu citei o texto, mas a história dos discípulos, porque Jesus chamou algumas pessoas, alguns homens para o seguir. Alguns deles, eu já foi bem claro, olha, disse para Pedro, esse homem que a gente acabou de ler aqui, para que ele largasse as suas redes, que Deus, a partir de então, que o Senhor Jesus, a partir de então, o faria pescador de homens. E ele começa uma trajetória, uma caminhada com Jesus. Durante 3 anos e meio, aqueles homens seguiram Jesus. Viram Jesus transformar a água em vinho. Eles presenciaram isso.
Eles viram Jesus expulsando os demônios, dando ordem para eles se calarem e largarem as suas vítimas. Eles presenciaram o poder que Jesus tinha com as forças malignas. Eles presenciaram Jesus tocando no leproso e curando o leproso, que estava ferido no corpo e na alma, e eles presenciaram tudo isso. E à medida em que eles viam Jesus fazendo todas essas coisas, você imagina a expectativa no coração desses homens em serem chamados de discípulos de Jesus. Você imagina você ser discípulo de alguém, e alguém conhecido, alguém famoso, já é uma expressão de orgulho. E agora eles estavam andando com um homem que não tinha limites para ele nessa terra. Um homem dotado de sabedoria, viu ele calando os hipócritas fariseus com as suas artimanhas, com os seus artifícios, tentando de alguma maneira discernir alguma coisa para tentar acusá-lo. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, com discernimento, calou a todos. Eles viram Jesus ressuscitando pessoas mortas. Ele trouxe a alegria no semblante de pessoas que estavam com a alma arrebentada por ver os seus entes queridos falecidos. E Jesus ressuscita pessoas, ressuscita Lázaro, ao quarto dia, no quarto dia, onde a família estava completamente arruinada por perder um ente querido. Eles viram Jesus curando pessoas que não podiam andar, dando vista aos cegos, curando a alma daquelas pessoas que estavam sendo acusadas porque eram prostitutas. Ele passou por meio de pessoas que durante ou diante da sociedade eram rejeitadas, como Mateus, um publicano, que tinha a sua riqueza pautada no engano, no roubo. Ele encontra Zaqueu e dá esperança para um homem que tinha um desejo de vê-lo. Ele vai passeando e aí ele multiplica os pães, dá alimento aos que tinham fome. Esse Jesus, ele vem nos trazendo, ou trazendo para aqueles discípulos, uma empolgação. E eles seguiam por 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, seguiram um homem que eles criavam no coração uma expectativa de que ele seria o Salvador de Israel. E não somente isso, eles também carregavam em si a responsabilidade de serem discípulos de um homem em que eles deveriam dar sequência a tudo aquilo que Jesus estava ensinando, não só falando, mas também praticando. Então havia uma responsabilidade, uma expectativa no coração de dar sequência a isso. Eles foram chamados, foram vocacionados. Venham, me sigam, serão meus discípulos. E cada vez que o tempo passava, mais empolgados esses homens ficavam e admirados com eles. Jesus causava admiração nos religiosos. Nicodemos ficou tão impressionado com esse homem, outros homens ficaram impressionados com ele. Como é que poderiam deter um homem com essa classe, com essa capacidade, com esse discernimento? Tentaram, de alguma maneira, manipular tanta coisa, mentir contra ele, não achavam nada nele, nem o diabo conseguia encontrar, nem o diabo conseguia resistir. Mas eles prosseguiam numa caminhada e numa jornada que haviam sido chamados. Essa expectativa, essa utilidade que você tem de ser um pescador, e agora você deixa de ser um pescador, e aí você foi elevado a um nível, uma alta potência, um grau de importância muito mais elevada. Você agora está sendo promovido a ser discípulo de Jesus. Quem é esse Jesus? Ele mesmo declarou: eu sou o Filho de Deus. Uma vez Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E ele chega ao ponto de dizer: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Alguém que se faz filho de Deus se coloca numa posição também de Deus. Embora a palavra de Deus em Filipenses 2,5 ele fala que ele não usurpou, que o ser igual a Deus era algo que ele podia e deveria se apegar, mas se esvaziou, se tornou homem, servo, homem. Ele se despiu da sua deidade,
se tornou um homem, e entre nós, ele chama e vocaciona pessoas, como os discípulos, como eu, como você, para o seguir. E a gente segue com essa expectativa, com essa disposição de termos a nossa vida transformada, e não somente ter a nossa vida transformada, mas ser um instrumento dele, cheios de dom que é dado pelo Espírito Santo, para ser um instrumento de transformação de outras pessoas. Imagina que expectativa é para mim e para você ser alguém utilizado por ele para fazer a diferença no meio dessa geração. Isso tem que gerar uma expectativa em nossas vidas. Talvez essa expectativa tenha começado na tua vida, no início da tua caminhada e da tua jornada. Essa mesma expectativa, essa empolgação de ver todos esses milagres acontecendo. E talvez nós achemos que não teríamos a mesma expectativa, a mesma empolgação de não estar presente na época de Jesus, mas pelo contrário, somos bem-aventurados porque cremos, apesar de não termos visto nada disso. A Bíblia declara que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Então não estamos numa condição ruim. Mas pensa, por exemplo, em discípulos que seguem Jesus, e ele não só tinha domínio sobre os demônios, mas numa noite estranha, confusa, onde um barco estava indo a pique, o vento batendo naquele barco, as ondas com força batendo, ou melhor, o vento soprando, as ondas batendo naquele barco, eles iam a pique. E aí vem um homem, como um fantasma, andando por sobre as águas, sobe no barco e deixa aqueles homens estarrecidos. E aí ele dá uma ordem para que o vento cesse e manda o mar se acalmar. E aí mostra que, de fato, ele não só tinha domínio sobre os demônios, mas a natureza estava sob o seu domínio. A esse homem, haviam discípulos que viram e seguiram ele, empolgados, extasiados, impressionados com a capacidade daquele homem. Não é diferente para mim e para você, porque esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que eu e você seguimos, sim ou não? Sim ou não? Eu não sei se isso te empolga. Eu não sei se isso causa em você uma expectativa sem precedentes de que aquele que você é seguidor não é qualquer um. Só que dessa vez, ele não só continua com as mesmas virtudes, como hoje, ele reina e governa sobre todas as coisas. Então, nossa expectativa deveria estar sobre tudo, elevada. Isso não jamais, tudo aquilo que a gente entende do chamado de Deus, deveria promover em nossos corações essa disposição de que nós somos discípulos de Jesus e o seguimos. Mas a grande questão é o que se sucede após 3 anos e meio. Na última ceia, na última Páscoa, melhor que Jesus participou aqui na terra, havia um plano que humanamente a gente pode pensar que o diabo dessa vez ele começou a tomar uma posição diferente, ele venceu. Mas a grande questão é que não se sabe, ou seja, olhando humanamente falando, havia um plano, um arquiteto maior já havia idealizado um plano de que Jesus teria que morrer. O problema não é o fato de Jesus ter morrido. O problema é aquilo que aconteceu na alma daqueles homens. Se por um lado Jesus morre, morre também toda a expectativa no coração dos homens, toda a expectativa no coração dos discípulos. Se você olha em Lucas, no caminho de Emaús, 2 discípulos conversando, o discurso era para baixo. Jesus se aproxima deles após ter ressuscitado e pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão conversando? Não é possível que em Jerusalém inteiro você não sabe de que Jesus, o justo, que nós críamos, que ele seria o Salvador de Israel, ele foi morto, foi crucificado. Ou seja, foi crucificado, morto, sepultado, e também foi sepultado junto com aqueles discípulos toda a esperança, toda a expectativa, tudo que de fato estava ali na alma daqueles homens, vendo aquele homem poderoso, também morre e foi enterrado junto com ele. Os sonhos
Os projetos todos daqueles homens foram sepultados junto com Jesus. Havia uma expectativa em que, na verdade, o que eles queriam, e na multiplicação dos pães está muito evidente, eles queriam já pegar Jesus e o elevar a um nível elevado segundo o coração deles, tornando o rei dos judeus, para que ele pudesse se levantar contra o Império Romano. Mas o que Deus queria para o homem era muito mais do que ele governar um governo terreno. A história de Jesus não era limitada somente a uma época, a um momento só. O que Jesus veio fazer, veio para salvar o homem em todas as gerações. O plano de Jesus era esse. Consequentemente, quando ele chama os seus discípulos para o seguir, o mesmo projeto que estava no coração de Jesus, quem daria sequência eram os discípulos. E hoje a gente pode dizer que a sequência disso é uma responsabilidade dada pelo Senhor a nós. Só que ao invés dele ser colocado num trono, ele é erguido numa cruz. Ao invés dele irromper contra Roma, ele é vencido, humanamente dizendo, e ele é morto cruelmente, sepultado, e a esperança acabou no coração daqueles homens. Voltaram, fugiram, voltaram às mesmas práticas, voltaram a pescar, jogar a rede novamente. E aí encontra nesse processo homens frustrados, decepcionados com ele, por ver nele uma esperança de mudança, e consigo, por entender que fracassaram mediante as perseguições, as lutas, as dificuldades da vida. No caso ali, tiveram que fugir, senão seriam mortos. Um trai, outro nega. Ou seja, eu estou falando de homens humanos, que têm falhas e que se encontram numa situação falida espiritualmente. E esses homens se encontram completamente decepcionados. Talvez com Deus, não sei. Com Jesus que não fez nada, Judas fica desesperado. A Bíblia diz que ele entrou em remorso, porque ele entregou Jesus. E aí, quando Jesus não reagiu, não fez nada, e ele voluntariamente se entregou para ser morto, aquele homem talvez tivesse criado uma expectativa de que Jesus iria reagir e colocar os seus inimigos prostrados, e Jesus não reage. E a alma daquele homem ficou destruída, e a Bíblia relata que não houve um recomeço em Judas. Ele, envolvido com remorso, pega uma corda e se suicida, joga as moedas, e não houve tempo para ele. Mas quando a gente olha e é projetado para Pedro, fico pensando na mente desse homem, depois de ter visto o seu Senhor, aonde ele havia dito um tempo atrás, algumas horas atrás, que não importasse, se viesse a perseguição, todos poderiam abandoná-lo, somente ele não. Ele havia dito, proferido, e não era mentira. Mas o fato é que logo depois, ao ser provado, ele nega o Senhor Jesus. E não somente isso, ele nega, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Você imagina como é que ficou a alma desse homem. Fico imaginando como é que ficaram os pensamentos daqueles homens que seguiram Jesus, que viram tudo isso, que presenciaram todas essas questões. Voltaram, como eu disse, a fazer as coisas que haviam deixado para seguir Jesus, todavia, não somente isso, porque eles não deixaram isso em paz. Pensa um pouquinho comigo, faz uma análise e vê como é que ficou a alma de cada um deles. As noites mal dormidas, as decepções, a impossibilidade e a incapacidade de avaliar e falar assim, acabou tudo, não há esperança. Eu falhei, eu fracassei, não tem mais para onde eu ir. O que será da minha vida? De repente, se tivessem 40 anos ainda por viver, seriam 40 anos onde a mente deles teriam sido alcançadas com um fracasso. Pensando todos os dias, e toda vez que passasse na frente de alguém que se era chamado de Jesus, eles iriam
iria ser trazida à memória de que eles fracassaram com um homem chamado Jesus. Decepcionaram esse homem. Era assim o pensamento, talvez eu possa divagar, e eu tenho esse direito, de pensar um pouco acerca de como estava a alma daqueles homens, longe de querer ser Deus. Mas é um entendimento humano que qualquer um que decepcionou alguém ficaria. Alguém que estabeleceu expectativa na tua vida. Jesus deu poder para eles. Disse para eles: vão, em meu nome, curem. Ele deu poder e eles saíam pregando as boas novas e voltavam felizes porque os demônios se sujeitavam a eles. Eles impuseram as mãos sobre pessoas e elas eram curadas pelo poder de Jesus. Deus deu poder para ele, você imagina tudo isso? Deus deu dons. Então você imagina pessoas extremamente capacitadas, gente simples como eu e você. Gente com dificuldade de até entender. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o que ele está dizendo para nós. Eles sequer, às vezes, criam, porque não conseguiam compreender a profundidade de quem estava ali. Gente como eu e como você. Mas o fato é que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele não escolheu a gente capacitada, gente cheia de sabedoria. Ele escolheu pessoas como eu e como você, cheios de defeitos. Cheios de dificuldades, cheios de medos, de tensões, cheios de ansiedade. Mas você não pode resistir a isso, ele te chamou, amém? Então para mim ele me chamou. Eu vou tentar dizer novamente, porque eu acho que vocês não compreenderam. Ele te chamou. Eu acho que precisa mais empolgação nisso, porque eu digo que Jesus te chamou e você diz um amém tão xoxo. Se for eu te chamando, é uma coisa, gente. Aí você, amém. Eu vou tentar novamente. Olha, ele te chamou. Amém. Isso precisa nos empolgar. Tudo bem que aqueles discípulos não sabiam quem era Jesus quando eles foram chamados. Mas nesse processo, eles começaram a entender e a compreender quem era Jesus. E a empolgação vai aumentando. Eles ficam tão empolgados com esse poder dado a eles, que chega uma hora que João, quando vê os samaritanos resistindo à presença deles ali, não aceitaram, não receberam, ele chega ao ponto de dizer: olha, quer que eu desça, que eu ordene que caia fogo do céu e consuma? Os caras ficam empolgados. E a gente fica empolgado quando a gente sai por aí pregando e fazendo aquilo que o Senhor nos deu, utilizando os dons que Ele nos deu. E quando você vê os demônios se sujeitando ao nome de Jesus através da tua vida, isso gera empolgação, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso que vocês compreendam, me digam, me respondam de que vocês estão entendendo. Sim ou não? Sim. Então, por favor. É a segunda, na terceira vocês estão me negando, tá? Mas o fato que é maravilhoso, quando em algum momento da sua vida, você é um instrumento de Deus e é utilizado por Ele para fazer alguma coisa em prol de alguém. Isso empolga, sim ou não? Sim. É isso aí, vocês aprenderam, não querem me negar. Glória a Deus. Isso nos empolga. Ora por alguém, põe as mãos sobre alguém e essa pessoa, se ela for curada na hora, meu amigo, você quer sair orando por todo mundo. Traz os enfermos todos aqui, que agora eu me enchi de fé, de expectativa de que eu sou um instrumento de Deus. Que coisa maravilhosa, a gente fala de discipulado, que é coisa maravilhosa quando você abre a sua boca e, usado pelo Espírito Santo, a pessoa se rende chorando e diz assim: eu quero Jesus. Cara, tu fica empolgado, tu quer pregar para todo mundo, sim ou não? Sim. É assim mesmo. Nós somos discípulos de Jesus e fomos chamados como tal, para viver para a glória dEle, para fazer o que Ele nos mandou fazer. Ele nos capacitou. O grande problema é que em algum momento da nossa vida, da nossa jornada, você talvez tenha parou no meio do caminho, por alguma questão. No caso desses homens, porque se sentiram frustrados, porque a esperança deles havia morrido. Mas esse problema pode ser que não seja o teu. Talvez você tenha parado no meio dessa jornada por outro motivo. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que pararam no meio do caminho e que precisavam de um recomeço. Olha para Davi, por exemplo,
um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento em que ele parou no meio do caminho. Quando ele se tornou um homicida e um adúltero. Parou. Ele precisava de um recomeço. Você olha para Sansão, que Deus havia dito que não deveria passar navalha na sua cabeça, que ele não deveria tocar em nada morto, que ele não deveria beber vinho, bebida fermentada. Esse homem não cumpriu nada, absolutamente nada. E para complicar, ainda casou com uma mulher fora do povo de Deus, pervertendo o seu coração. Esse homem precisava de um recomeço. Você olha também a trajetória de Moisés, em alguns pontos, porque às vezes a gente acha que o parar é somente em pecados. Eu só parei na minha vida porque eu pequei. Não, não é só isso. Nós não paramos nessa jornada somente por essa questão. Nós paramos também quando Deus mandou você fazer alguma coisa e você não fez. Aí você para. Precisa de um recomeço. Como eu disse aqui, Pedro precisava de um recomeço. Eu não sei quantos estão aqui hoje que precisam recomeçar. Talvez você não saiba como. A Bíblia fala acerca de alguns recomeços, mas eu gosto muito de pensar de que nosso Deus é um Deus de recomeço. E eu gosto de repensar a partir da criação, quando a Bíblia declara, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Há uma tradução, ou melhor, os teólogos dizem que poderia substituir esse era por se tornou. É um verbo chamado bará. Se tornou, e eu particularmente gosto dessa tradução, de pensar que Deus criou o mundo, a terra, e ela foi completamente destroçada, destruída, desconfigurada por Lúcifer, e Deus teve que recriar, recomeçar. E foi quando Deus disse assim, haja luz. Eu gosto de pensar nisso, eu gosto muito de pensar quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, um homem perfeito. Logo em seguida ele peca, mas Deus não para por aí. Há um recomeço. E ele já tinha pensado em como recomeçar a história do homem que ele havia criado para o louvor da sua glória. Ou seja, nós temos a primeira questão que é suficiente para qualquer recomeço. É que Deus quer e pode fazer novo tudo de novo. Quantos me entendem? Diga amém. Eu gostei de pegar essa expressão do Franco. Quantos me entendem? Diga amém. Eu quero levar você a refletir. Porque em algum momento da minha vida e da sua vida a gente precisa recomeçar. É claro que eu não sei porque o Espírito Santo me levou para falar e não contar minha história novamente, e nem muito menos olhar o esboço que não tem nada a ver. Mas eu sei que Deus quer restaurar algumas pessoas, fazendo-as recomeçar. Gente que foi ferido, talvez. A humanidade foi atingida, e nós somos humanos, como os discípulos que falharam. Mas o que a gente vai fazer? Vai tacar pedras? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós somos passíveis a falhas, a erros, a desobedecer ao Senhor naquilo que Ele nos ordenou fazer. Todos nós estamos sujeitos, nós somos humanos. Nós somos falhos. O Senhor não espera de nós perfeição, embora Ele trabalhe nesse processo de santificação em nossas vidas, para nos fazer cada dia mais e mais parecido com Ele. Mas Ele entende e compreende quando em algum momento a gente acaba naufragando na fé. E eu posso dizer que pode ser por conta de um pecado, mas também pode ser por outras questões. Às vezes tem pessoas que deixaram essa caminhada no Senhor por conta de uma correção, de uma disciplina. Não entenderam que, na verdade, o pai disciplina aos filhos que ele ama. Logo que existem pessoas que não conseguem compreender que se elas estão sem correção, logo elas não são filhos, são bastardos. Então tem gente que resiste no coração à disciplina de Deus ou dos homens
E isso é um álibi que sustentam para, de fato, confirmar o seu fracasso. Quantas pessoas se sentem isoladas? Quantas pessoas que foram atingidas de alguma maneira? Quando o diabo entrou, e o diabo vem tentando sempre nos vulnerabilizar, porque se ele simplesmente alcançar a tua fé e a minha fé, ele não precisa fazer mais nada. Olha para a história de Jó. Um homem que Deus deu testemunho dele, falou para o diabo: Satanás, viste o meu servo Jó? Um homem temente, um homem fiel, e de repente irrompe algo sobre a vida dele. Tudo é destruído na vida dele, mas ele não perdeu a fé. Volta um pouquinho atrás. Lembra da história de Jesus, que ele ao estar pendurado entre o céu e a terra, ali Jesus, o Filho de Deus, existia uma mulher, uma mãe, que olha para o seu filho, embora sabendo que era o Filho de Deus, mas estava apegada sentimentalmente, vendo o seu filho crucificado, sangrando, sua carne dilacerada. Essa mulher tinha todos os meios para ter a sua alma destruída, se ela olhasse para o sofrimento da maneira errada. Os discípulos viram a mesma cena e fugiram. Ela permaneceu ali aos pés da cruz, sabendo que o que estava acontecendo ali era a vontade de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação. Dependendo de como você reage ao sofrimento, à dor, às perseguições, ao isolamento, você tem a sua alma destruída. Agora, a grande questão não é essa. A grande questão é que é possível um recomeço. E muitas pessoas perderam a fé e entendem que não tem mais condição de recomeçar. Mas entenda uma coisa. Eu citei que a especialidade, uma delas, de Deus é de promover recomeços. E Ele pode fazer isso na minha, na sua e na vida de qualquer um. Amém? Pensa nessa questão. Deus, Ele te salva, Ele te resgata, Ele te dá dom, Ele te vocacionou e Ele te envia. E aí você, com essa toda empolgação, todo empolgado, no início dessa jornada, de repente você enterra tudo. Como é que você acha que Deus se sente vendo você assim? Pensa um pouquinho. Como é que o Senhor, agora, nesse exato momento, olhando para você, como é que Ele se sente vendo tudo que Ele te deu? A expectativa também que Ele lançou sobre você. E você, de repente, não se encontra com força. Eu quero propor a você, como aconteceu na minha vida, um caminho de restauração e de recomeço. Passa por arrependimento. Arrependimento nos leva a refletir, arrependimento é mudança de mente. Eu tenho uma mente e eu penso que não há como recomeçar. Talvez seja esse o pensamento, mas eu tenho que começar a entender que arrependimento eu tenho que mudar a minha mente e entender que Ele é fiel e justo e poderoso para me fazer recomeçar e restaurar a minha história na presença dEle. Você crê nisso? Crê mesmo? Porque se você crê e você entende que precisa recomeçar, e se você não recomeçar, tem alguma coisa errada. E eu não quero propor um discurso humanista, pelo contrário, mas eu quero falar para você que existem oportunidades que Deus nos dá para recomeçar. E eu não posso largar a oportunidade de Deus na minha vida para eu poder recomeçar de novo. Vocês estão me entendendo? Amém, queridos? Eu lembro da minha história. Muitas vezes o Espírito Santo falou comigo. Muitas vezes eu resisti à voz do Espírito Santo porque eu não queria me arrepender. Não foi muito a minha história culpar as pessoas, embora para algumas coisas da minha vida eu fiz muito isso. Quando o meu casamento não tinha mais jeito, humanamente falando, eu culpava a minha esposa. Eu não chamava a responsabilidade para mim. Eu só não culpava Deus. Mas existem pessoas que culpam Deus. Tem gente que culpa o diabo.
E tem gente que culpa as pessoas, e tem gente que culpa todo mundo. Gente, quantas pessoas largaram não só Jesus, mas tem gente que não largou Jesus, mas largou o chamado de Deus para a sua vida, porque culpa Deus, porque o filho foi embora, porque morreu alguém. Quantos viúvos ou viúvas que a Bíblia declara que depois que você morre, ou seja, até que a morte os separe, a aliança do casamento, a pessoa morre, mas a pessoa continua casada ali. Tem que recomeçar. Precisa recomeçar, é necessário recomeçar, porque o próprio Deus falou, é até que a morte os separe. Morreu, separou, tenho que recomeçar. É difícil, mas eu tenho que recomeçar. Se um filho se vai, acontece alguma questão, eu preciso recomeçar. Eu não posso me dar o luxo de permanecer prostrado, porque isso vai roubar a minha fé, roubar a essência, roubar tudo que Deus planejou para a minha vida. Isso precisa, de fato, o nosso entendimento precisa mudar. Talvez você culpe pessoas por seu fracasso ou por sua vida. E culpa mesmo. Quantas pessoas culpam? Ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém me quer. Se você não assume a responsabilidade dos seus erros, das suas escolhas, não tem como recomeçar. Porque a restauração de qualquer vida começa por identidade, identificação. Eu pequei. Do que se queixam os homens, a não ser dos seus próprios pecados? Tudo bem, mas as pessoas me causaram danos. Tudo bem. E daí? Fizeram isso a Jesus, o largaram, o abandonaram, o acusaram. Imagina se ele ficasse pensando nisso. Pelo contrário, o que ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Queridos, eu estou falando de uma esperança, não que ficou ali enterrado, sepultado, mas eu estou falando de uma esperança que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele pôde restaurar a vida dos discípulos dele em nome de Jesus. Como alguém que hoje vive, foi colocado à destra do Pai, toda a autoridade lhe foi dada, como eu não posso crer que ele pode me restaurar? Como eu posso ainda duvidar? Não posso. Isso precisa, de fato, mudar nos pensamentos. Quantas pessoas, por exemplo, vêm arrastando uma vida cristã sem fruto, sem vitalidade, sem força? Se arrastando, sendo carregado. Eu estava lendo o texto de Isaías, quando o Senhor fala assim que os jovens se cansam e se fadigam. E ele estava falando, a gente se cansa e se fadiga. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o nosso Deus, ele não se cansa, ele está sempre pronto para um recomeço na nossa vida, sempre pronto. Mas a primeira coisa, eu preciso entender que se eu estou do jeito que eu estou, não é culpa de A nem de B, mas a culpa é minha. Mas espera aí, se eu assumir a culpa, isso não vai me causar mais danos? Eu não vou ficar mais fechado em mim porque eu sou o culpado, eu sou um miserável? Não, pelo contrário. É onde a graça de Deus se manifesta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu digo que eu não posso, eu digo que eu falhei, que eu só pequei, mas eu também tenho que dizer que Ele pode me restaurar, e eu preciso querer ser restaurado, eu preciso recomeçar. É onde Ele entra, disposto a nos levantar e nos reerguer. Eu preciso entender que aquilo que eu estou passando é resultado das minhas escolhas. Enquanto eu vivi, por exemplo, por assim dizer, culpando pelos meus fracassos, dentro de uma expectativa, dizendo, Senhor, me restaura. Queridos, não adianta só orar. Você pode orar e ficar a sua vida inteira orando, mas se você não se posicionar numa mudança de recomeço, Deus não tem como fazer isso por você. A Bíblia declara que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas. A gente tem um entendimento de que nós temos uma fraqueza, Ele vem nos socorrer, mas o fato não é esse. Assistir em nossas fraquezas é o seguinte, Ele trabalha conosco em nossas fraquezas.
Você está fragilizado, Ele trabalha conosco em nossas fraquezas para nos fazer andar em triunfo e vencer. Está difícil? De repente você está carregando uma vida debaixo de um fracasso, quando na verdade você sempre foi um instrumento de Deus, sempre foi ousado. Quantos pregadores em potencial aqui, que andavam pelas ruas buscando uma caça, uma presa, para levar para o reino de Deus. E essas pessoas hoje não conseguem pregar mais para ninguém. Alguma coisa se perdeu, parou em algum lugar. A essência se estagnou. Vai ficar fazendo o quê? Lambendo as feridas, perdão da palavra. Vai ficar lambendo as feridas, tendo pena de si mesmo? Ou vai se colocar de pé e dizer, Senhor, eu pequei somente contra Ti, eu pequei. Mas faz algo por mim, porque eu não quero permanecer prostrado. Eu preciso me levantar. Porque só tem um vitorioso quando você não se levanta, quando você não recomeça, é o diabo. O reino de Deus perde, porque através de você, Deus quer te usar para fazer a diferença, mas enquanto você não recomeçar, Ele vai levantando outros que estejam dispostos a prosseguir nessa caminhada. Gente, nós somos assim, nós temos dificuldades sim, é verdade. Nós não somos super cristãos, super homens, super mulheres. Em algum momento da nossa vida tem coisas que nos machucam, palavras nos ofendem, tem situações que nos vulnerabilizam, tem discurso que mancha a nossa alma, que arranca as nossas forças, que tira de fato o vigor. Mas para quem nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Vamos procurar o quê? Fazer como Elias, se esconder numa caverna porque tem gente perseguindo? Se nós chegarmos diante de Deus para explicar para Ele que nós estamos numa caverna porque estamos com medo, o que Ele vai dizer para nós é o seguinte: o que você está fazendo aí, Pedro, João, Tiago, Júnior? O que você está fazendo? Sai daí dessa caverna. Nós precisamos de verdade. Se você parou em algum lugar, tem que recomeçar. Tem que recomeçar. Não sabe como? Ele sabe. Não sabe por onde começar? Ele sabe. Mas comece, recomece. Tem que levantar, tem que se levantar. Às vezes a gente pode encontrar um mar enorme na nossa frente. E a tendência natural é querer voltar para o Egito. Mas quando a gente chega diante de Deus, Ele não nos fará regressar para as coisas velhas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Amém, queridos? Ele não vai nos levar novamente para aquele caminho mau. Ele nos tirou para que a gente possa andar em triunfo e vitória no nome de Jesus. Amém? Então não é certo a gente querer voltar como o povo do Egito, o povo de Israel querendo voltar para o Egito. Mas quando Moisés chega diante de Deus, o desafio foi dado. Deus fala para ele: Moisés, o que você tem na mão? Toca no mar. Diz o povo que marcha. Ou seja, levanta essa cabeça, sai do estado de inércia, deixa o poder do Espírito Santo, esse mesmo poder que atua em nossos corpos mortais, ele vivificará os nossos corpos mortais. Esse mesmo poder que a Bíblia declara em Efésios, que ele morreu, foi sepultado, mas o poder do Espírito Santo o ergueu e o elevou acima de todos os principados e potestades, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse mesmo poder do Espírito Santo atua em mim, atua em você, então não temos desculpa para não recomeçar. Porque eu vou falar uma coisa: quando Jesus aparece para os discípulos, gera novamente a expectativa. Ele está vivo. As mulheres desesperadas, quando souberam, porque entraram e viram, confundiram, pediram para que falasse aonde estava o corpo, mas era o próprio Jesus. E uma delas tem os seus olhos abertos, espiritualmente falando, e ela consegue compreender que quem estava ali era Jesus. Ela fica empolgada, e Jesus fala assim: não me detenha.
vai e diz para os meus irmãos. Eu fico imaginando a carreira dela, com a expectativa novamente. Eu sei que meu Redentor vive. Diga assim, eu sei que meu Redentor vive. Diga, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Ele vive. E aí quando a notícia chega, Pedro, esse homem que precisava de um recomeço, dispara, mas talvez pela idade, pelo cansaço, talvez pela falta de preparo físico, chega depois de João. João para no meio, na entrada, mas ele já queria ver, os seus olhos queriam ver. Ele adentra naquele sepulcro para que os seus olhos pudessem contemplar Jesus, para que a esperança pudesse ser reacendida, renovada, para que o ânimo pudesse voltar à tona. E aí Jesus, quando eles estão reunidos, Jesus chega, atravessa, sopra o Espírito Santo e diz assim, sopra e diz assim, recebam. Você imagina Tomé, que na verdade eu creio que todos estavam incrédulos com aquela situação, mas ele teve coragem de dizer, se eu não ver as perfurações, se eu não ver o furo do lado, eu não vou crer. Porque a esperança tinha acabado, tinha entrado e minado a alma daquele homem de tal maneira, em que ele já não tinha expectativa nenhuma. E aí Jesus aparece, e ele se demonstra e diz assim, ó, coloca a mão aqui. E aí ele profetiza, bem-aventurado, profetiza para nós, aquele que não viu e creu. Quantos que perderam a esperança e que precisam olhar para as mãos de Jesus hoje? E para os pés furados, dentro dessa expectativa de que, de uma maneira espiritualmente falando, de que os seus olhos precisam ser abertos e contemplar Jesus, aquele que pode te renovar e te fazer recomeçar. Quem sabe hoje você precisa disso. Precisa que os seus olhos espirituais sejam abertos e você contemple o Senhor. Talvez Ele apareça para você num sonho, numa visão, através de uma palavra, através de uma canção. Mas se você desejá-lo, Ele vai aparecer para você para recomeçar de novo. Amém, queridos? Amém? Essa tem que ser a minha e a sua expectativa. Jesus quer fazer isso. Porque senão é possível que você carregue durante a sua vida inteira uma culpa ou uma total incapacidade de achar que não tem mais jeito para a sua vida. Eu lembro que quando o Senhor veio e restaurou a minha vida, porque eu tive alguns caminhos a trilhar, porque como eu disse aqui no início, citando Gênesis capítulo 1, em que o Senhor, ao reconstruir a terra, a primeira coisa que Ele disse foi, haja luz. E eu quero propor a você, não pense em recomeçar, sem que você traga tudo que está em trevas para a luz. Porque o Senhor não constrói em meio às trevas, não reconstrói em meio às trevas. Tem que haver luz. Primeiro você tem que entender que tem que chamar a responsabilidade para você, reconhecer que você é o único culpado. E segundo, trazer para a luz tudo que está em oculto. Sabe por quê? Porque o maior inimigo para a reconstrução ou para o recomeço é o orgulho. Qualquer um que parou no meio do caminho, foi o orgulho que foi ferido. Então não adianta querer estabelecer a base do crescimento, o orgulho, mas é a humildade, é o reconhecimento. Não adianta tentar deixar brotar no seu coração o mesmo pecado que estava no coração de Lúcifer, o orgulho. O orgulho precisa ser arrancado. O orgulho de achar que o culpado são os outros, que é Deus, que é o diabo. Você precisa se vestir de humildade, de entender que você precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Misericórdia significa, é a junção de duas palavras, miser e córdia, ou seja, miséria e coração. Quando Deus fala sobre misericórdia, Ele lança o coração dele nas nossas misérias.
Então, quando eu entendo que eu sou um miserável, que eu preciso da ajuda do Senhor, que eu preciso ser transformado, Ele lança o seu coração no meio disso tudo e nos restaura e nos renova. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos nada disso, mas o fato é que a graça dele nos alcança novamente, quantas vezes for necessária. Basta eu primeiro entender que eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Então não tem desculpa para nós recomeçarmos. Não tem. Ele deseja nos restaurar. A cada um que parou no meio do caminho, que parou, desistiu, cansou, ficou com a alma cansada. Sabe, Deus quer fazer de novo, todas as coisas na minha e na sua vida. Está faltando alegria? O fogo de Deus se esfriou no teu coração? Está frio? Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde começou a tua ruína, onde você parou? Aonde você, de fato, desistiu de tudo? Por causa de você? O que você deixou entrar no seu coração? O Espírito Santo já te falou. E também já ministrou naquilo que precisa e Ele quer que você faça na sua vida. Como eu disse, Ele está disposto a fazer, mas Ele trabalha em conjunto com você e comigo. Ele não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Abrir o coração, confessar, e quando eu falo em confessar, a gente sempre pensa na questão só de pecados e os pecados maiores, que a gente julga ser maior. Não, pode ser em coisas pequenas, nas pequenas raposinhas que a gente deixa penetrar na nossa alma. E essas coisas vão se tornando grandes, vai ser um acúmulo de coisas. Um abismo chama outro abismo, e quando você se vê mergulhado, completamente submerso no seu mundo, nas suas aflições. Você precisa se levantar. Eu costumo entender e pensar que a reunião pública é o reflexo da nossa vida no lar. Eu tenho andado por aí, vendo muita gente fria espiritualmente. E como eu disse aqui no início, eu mudei o meu discurso. Meu discurso não é mais uma questão de dizer a igreja está assim, assado, embora eu sei, e eu me refiro em alguns aspectos. Em outros aspectos eu vou continuar dizendo que a igreja, de certa maneira, está desviada em algumas áreas do propósito de Deus. Mas eu quero poder compreender a mesma palavra que o Senhor ordenou para Ezequiel, quando ele viu milhares de ossos secos. E o Senhor desafia o profeta, dizendo para ele, perguntando para ele, podem esses ossos voltar a reviver? E aí o profeta sabiamente disse, tu o sabes. Quantos aqui estão secos por dentro? E o Senhor talvez pergunte para você hoje, você pode voltar a reviver? A recomeçar? Talvez você não tenha a convicção de dizer assim, pode. Mas você pelo menos tem que ter a ousadia de dizer, Senhor, tu o sabes. E eu ainda iria além, usando as palavras dele. Tu sabes, eu não posso, mas eu quero desesperadamente recomeçar. Eu não posso seguir a minha vida cristã do mesmo jeito. Para encerrar, e para te animar, e, na verdade, fortalecer a sua fé, aquela expectativa que havia retomado no coração daqueles discípulos, ao ver Jesus vivo. Alguns dias depois, Jesus reúne aquele povo. Segundo a Escritura, pelo menos tinham 500. E ele começa a ser tomado aos céus.
Agora, é mais uma conjectura minha. Aqueles mesmos discípulos que perderam a esperança, no primeiro momento de ver Jesus morrer, eu fico pensando que aquele homem, aquele Deus, o Senhor dos Senhores, agora estava novamente deixando aqueles homens e subindo para o Pai. E aí começa o retrospecto de que vai voltar tudo de novo, vamos ficar só. Será que dali em diante eles começariam a pensar, a retomar a sua caminhada, porque agora Jesus de novo estava indo embora? Mas ele nos dá duas esperanças. A primeira, ele disse isso antes. Eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o outro Consolador. E vocês não estarão sozinhos. Eu virei e voltarei e ficarei em vocês com o Pai. Trarei o Pai e farei em vocês morada. Significa que a esperança novamente reacendeu no coração daqueles homens. Por quê? Porque agora Jesus, mais uma vez, havia prometido que o Espírito Santo, o que nos consola, que nos fortalece, que nos lembraria de todas as coisas, agora moraria em nós. Esse mesmo Jesus continua em nós através do Espírito Santo. E para encerrar, ele ainda diz assim: eu voltarei. Eu vou repetir, eu voltarei. Nós temos que ter uma expectativa das voltas de Jesus, queridos, amém? E ele tem que, quando ele voltar, ele tem que me achar fazendo o que ele me mandou fazer. Eu e você precisamos voltar a fazer aquilo que ele nos ordenou a fazer e nos capacitou, nos vocacionou. Eu não posso correr o risco que ele está prestes a voltar, dele me achar fazendo outra coisa, a não ser aquilo que ele nos mandou fazer. E como é que eu faço isso? Pelo poder do Espírito Santo que mora em mim, que mora em você. Não temos desculpa para não começarmos. Você não tem desculpa para não recomeçar. Você pode estar vivendo e carregando uma vida espiritualmente falando muito cansada, uma alma cansada. Mas hoje isso precisa acabar em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos podem de verdade dizer amém?